Atenção para o top de 5 curiosidades sobre o dia 19 de julho. Em 19 de julho de 1900, foi inaugurado o metrô de Paris, tornando-se um marco na história do transporte público parisiense. Em 19 de julho de 1920, aconteceu em Nova York a primeira convenção americana pelos direitos da mulher. Em 19 de julho de 1946, Marilyn Monroe fez seu primeiro teste para conseguir uma vaga no cinema americano. Aos 20 anos, ela assinou contrato com o estúdio 20th Century Fox. Em 19 de julho de 1952, foi fundado o Banco do Nordeste, instituição financeira importante para o desenvolvimento da região. Em 19 de julho de 1980, liderado pelo presidente americano Jimmy Carter, os Jogos Olímpicos de Moscou sofreram o maior boicote da história, onde 69 países não participaram das competições. Olá, muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal do Cabrito, hoje edição número 7, e lembrando que episódio novo todo final de semana no YouTube, versão audiovisual com imagens, som e imagens, e no Spotify somente o áudio, versão radiofônica, para você escutar de onde quiser. Hoje é dia 19 de julho de 2025, inverno brasileiro, Dia Nacional da Caridade, data que foi sancionada pelo presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, pela Lei 5.063, de 4 de julho de 1966, com o objetivo de promover a solidariedade e o bom entendimento entre as pessoas. A data busca conscientizar sobre a importância da prática da caridade e do amor ao próximo, incentivando ações como doações e visitas a instituições de acolhimento. Hoje também é o Dia Nacional do Futebol. A data foi escolhida em homenagem ao Esporte Clube Rio Grande, do Rio Grande do Sul, o clube mais antigo em atividade, fundado em 19 de julho de 1900. Ou seja, hoje também é aniversário do Esporte Clube Rio Grande, fazendo 125 anos, é isso? Então, palmas aí para o Esporte Clube Rio Grande, que está em atividade ainda, né, até hoje. Essa data foi instituída em 1976 pela Confederação Brasileira de Desportos, a antiga CBD, que geria os esportes em geral no Brasil. Depois houve separação, o COB, Comitê Olímpico Brasileiro, cuidando das demais modalidades esportivas, e a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, cuidando apenas das atividades do futebol brasileiro. E já que hoje é o dia do futebol, qual será o presente que o seu time vai te dar, hein? Eu não sei não. O meu não ganha desde o semestre passado. O sol nasce às 6h47 e se põe às 5h38 da tarde. A lua é minguante e muda para a lua nova na próxima quinta, no dia 24, às 4h11. Fonte é do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje é aniversário da cidadezinha do noroeste do estado de São Paulo, chamada Turiúba. Cidadezinha mesmo, ela tem uma população de 1.818 pessoas, segundo o censo de 2022. A cidade de Turiúba teve a sua emancipação em 18 de fevereiro de 1959 e o nome, segundo a tradição local, tem origem do Tupi-Guarani e significa terra de muitas aves. E segundo a Câmara Municipal de Turiúba, é a cidade facho de luz. E quem nasce em Turiúba, além de ser uma pessoa muito feliz, é também um cidadão turiubano. Então, parabéns para Turiúba. Hoje também é aniversário da cidade de Assaré, no sudoeste do Ceará. Essa tem uma população um pouco maior que a de Turiúba. São 21.697 pessoas, segundo o censo realizado em 2022. A origem do nome Assaré, ela possui vários significados, né? Então não compensa trazer para não dar divergência. Mas a curiosidade, a melhor aí sobre a cidade de Assaré, é que ela é conhecida, acho que nacional, mundialmente, pelo seu filho mais ilustre, que foi o Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré, um dos maiores poetas populares do Brasil.
Patativa nasceu em 5 de março de 1999 e faleceu em 2002 aos 93 anos. Ele é autor de inúmeras poesias, composições e também chegou a gravar discos, né? Mas a sua poesia mais famosa, mais conhecida, virou música, na voz imortalizada pelo grande Luiz Gonzaga, que é A Triste Partida. E a música conta o drama de uma família nordestina, como muitas, né, que migraram para a região sul, sudeste, caso da minha, que veio da Paraíba para cá, que após várias tentativas de sobreviver em meio às terríveis secas do Nordeste, abandona tudo e migra para o sul e sudeste do país. No caso da música, para São Paulo. Então, não dá para colocar a música aqui porque vai cair na questão dos direitos autorais do YouTube, né? Mas eu vou tentar declamar só um trechinho e depois você procura A Triste Partida no YouTube, que é uma canção muito bonita, na voz do eterno Luiz Gonzaga, que ela fala assim: setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós? Meu Deus, meu Deus. Então, parabéns ao povo açareense pelo aniversário, parabéns e viva a Patativa do Assaré, grande poeta popular brasileiro. A previsão do tempo para hoje e amanhã na Grande São Paulo: sol entre poucas nuvens durante o dia e a noite. Momentos quentes entre o final da tarde e esfria consideravelmente quando o sol vai embora. Consideravelmente, assim, de você bater os queixos, tá? A mínima de 9 para esse sábado e máxima de 19 graus. No domingo, sol entre poucas nuvens, com mínima um pouquinho mais quente de 11 e a máxima de 21. Na segunda-feira, dá uma esquentadinha um pouco mais, máxima de 24 graus. Na terça-feira, previsão de 27 graus. Bom para lavar roupa. E na quinta-feira, dia 24, uma previsão de pancadas de chuva no período da noite. Na sexta-feira, um aumento de temperatura, podendo chegar até aos 31 graus no final de semana. Temperatura de verão no inverno, hein? Não gosto. Para mim, cada temperatura em seus devidos lugares. Mas hoje, com esse clima louco que se encontra no mundo, não dá muito para esperar que as coisas sejam assim, né? A fonte é do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. E vamos para as principais manchetes dos jornais para você ficar bem informado, ainda que sábado. Diário do Grande ABC. Região tem primeiro semestre mais mortal no trânsito. Foram 128 vítimas fatais, sendo 66 em São Bernardo. Houve envolvimento de motos em 63 casos. Que são as vítimas fatais, não tem jeito, né? Para ter acidente de vítima fatal em carro é um acidente muito feio. Mas moto não, por conta da proteção do motociclista, geralmente qualquer quedinha acaba sendo prejudicial e até fatal para a vida do condutor. Folha de São Paulo. STF vê risco de fuga, determina o uso de tornozeleira e limita a ação de Bolsonaro. A exemplo da semana passada, das manchetes seguirem a mesma tendência, as manchetes dos jornais no Brasil, eu fiz uma modificação aqui. Não uma modificação, eu trouxe manchetes de outros jornais. Porque a semana passada era o mesmo sobre o tarifaço do Donald Trump. Mas cada uma falava de uma questão, uma de uma área da saúde, a outra do cacau, a outra dos portos. Mas assim, hoje as manchetes estão muito iguais, assim, praticamente copiou e colou, né? Então a gente trouxe outros jornais, é legal até pra gente conhecer os jornais de outros lugares, né? Então vamos lá pro próximo jornal, é o Extra, como diz o carioca aí, o jornal Extra do Rio de Janeiro, que também pertence ao Grupo Globo, né? Parente aí do jornal O Globo, só que ele tem uma pegada mais popular. Reembolso dos descontos indevidos. Quem fizer acordo com o INSS até dia 21 recebe mais rápido. Manchete do jornal ABC+, jornal da região do Vale do Taquari, região central do Rio Grande do Sul. Envolve as cidades de Lajeado, Arroio do Meio, Encantado,
que é onde tem o maior Cristo do mundo hoje, né? Cidade de Estrela e outras cidades ali no entorno. Então a manchete do ABC+. Estado investe em ampliar vagas na educação profissionalizante. O foco é criar novas chances, além da justiça social, evitar o apagão de mão de obra técnica. Jornal Diário da Região de São José do Rio Preto. Após problemas com o aplicativo, a atuação na área azul é suspensa. O jornal que fala das inúmeras reclamações de motoristas com o novo sistema de pagamento de estacionamento. A prefeitura suspende, a prefeitura de São José, né, do Rio Preto, suspende as sanções aplicadas aos condutores. O que é um absurdo aqui tem o nome de área azul, né? Aqui na capital Zona Azul, aqui em Diadema tem, em São Bernardo tem. O motorista ele tem que pagar para deixar o carro, né, sem segurança nenhuma, sem proteção nenhuma, e ainda é multado, né, ainda é autuado se ele não estiver pagando para deixar o seu carro na rua. Coisas de Brasil. Manchete do Diário de São Paulo, que é o antigo Diário Popular. Governo Trump revoga visto de Alexandre de Moraes após decisão do STF contra Bolsonaro. E por último, manchete da Folha de Londrina. Londrina, no norte do Paraná, é a terceira maior cidade da região sul, atrás apenas das capitais Curitiba, do próprio Paraná, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Inteligência artificial tem potencial de revolucionar a área da saúde. E é momento de curiosidade no Jornal do Cabrito. E hoje, pela terceira edição, Copa do Mundo e Seleção Brasileira. Hoje, ao contrário das outras duas, a gente não vai falar de uma derrota, a gente vai falar de uma história com um final feliz, dramático, mas feliz, que foi a Copa de 94. Então foi nesse dia 17 de julho, quinta-feira, fez 31 anos que o Brasil conquistava o tetracampeonato mundial depois de um jejum de 24 anos. Ou seja, a última vez que o Brasil tinha ganho uma Copa do Mundo foi com o Pelé. Aquela lendária seleção de 70, né? Os episódios tristes dessa Copa do Mundo que marcaram, né, negativamente foram um incidente com o jogador Andrés Escobar. Na verdade, depois da eliminação da Colômbia, a Colômbia foi eliminada na primeira fase e era aí tida como uma favorita, né? O próprio Pelé chegou a dizer uma vez que a Colômbia era a favorita a ganhar a Copa do Mundo de 94. E no jogo contra os Estados Unidos, o Escobar acabou marcando um gol contra e eliminado, né? A Colômbia foi eliminada. 10 dias depois dessa eliminação, ele foi morto lá no seu país, né? E outro episódio triste foi o doping confirmado de Diego Maradona por uso de substâncias ilícitas. Tem até um jogo que ele comemora assim, ele faz o gol, vem em direção à câmera assim, ele tá com a cara, aquele olhão vidrado, o cara parece que tá possuído. Já não tava legal ali. Então o Maradona foi sorteado pro antidoping após o jogo contra a Grécia, na primeira fase ainda. E pego, né? Tem jeito. Ele foi suspenso do Mundial e a Argentina foi eliminada na fase de oitavas, próxima fase, perdendo por 3-2 para a Romênia. Eu acho até que facilitou o caminho para o Brasil, porque o Maradona ele estava muito bem, né? Exemplo da Copa de 90, ele vinha. A seleção argentina é sempre forte, né? Motivados pela morte do Ayrton Senna, que também buscava o tetra, né? No Mundial desse ano. Os jogadores fizeram um pacto de vencer a Copa do Mundo e dedicar o título a Ayrton Senna, como de fato fizeram, né? Acho que uma das coisas marcantes dessa Copa aí foi que eles entravam de mãos dadas. Em todos os jogos a seleção entrava de mãos dadas, como um sinal de que o país estava unido mesmo, né? Então os jogos foram assim: na primeira fase, 2-0 contra a Rússia, no dia 20 de junho. Jogo seguinte, dia 24 de junho, foi 3-0 contra a seleção de Camarões. No dia 28/6, que era aquele estádio fechado, eu não lembro onde que era, esse foi demolido também. 1-1 contra a Suécia, um jogo difícil, né? Difícil mesmo. Mas empate o suficiente para o Brasil se classificar em primeiro.
Na fase de oitavas de final, 1-0 nos Estados Unidos no dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, estádio lotado de americanos gritando USA, 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 aquela pressão. E cotovelada do Leonardo no jogador Tabby Ramos, expulsão. Acho que, se eu não me engano, o Leonardo foi banido da Copa, né? Não jogou mais. E Tabby Ramos teve que ser substituído, né? Nariz fraturado. Mas o Romário, lá nos lances de futebol, nos lances como tem que ser, né? Consegue um lance, toca pro Bebeto, o Bebeto faz o gol e o Bebeto faz uma declaração de amor pro Romário, né? E aí passamos para quartas de final. Nas quartas de final, 3-2 contra a Holanda, outro jogo duríssimo, no dia 9 de julho. Gols de Romário, Bebeto e Branco. Então a grande final aconteceu no dia 17 de julho de 1994, no estádio Rose Bowl, em Los Angeles. O Brasil enfrentou a sua grande rival em finais, que é a Itália, né? Fala-se muito da rivalidade Brasil e Argentina, mas a grande rival do Brasil, hoje não é mais, né? A Itália está muito mal. 2 Copas do Mundo que não participam, infelizmente. Nos pênaltis, na cobrança, Baresi errou o primeiro pênalti da Itália. Do lado do Brasil também, o Márcio Santos errou. Depois o Albertini converteu para a Itália. Romário marca para o Brasil. Branco marca para o Brasil. Aí o Massaro chuta. Antes disso, o Evani marca também para a Itália, né? 2-2. Branco marca para o Brasil. Aí o Massaro chuta, Tafarel defende. Dunga marca para o Brasil. Quinto pênalti da Copa foi lá o Roberto Baggio. O Roberto Baggio, que era só o bicampeão da Copa da UEFA, né? Pela Juventus. E o final todo mundo já sabe. Roberto Baggio chuta a bola lá longe. O Brasil é tetracampeão. Tristeza pro lado italiano, felicidade pro Brasil. Eu lembro que todo mundo pra rua comemorar. Foi uma festa assim. E a seleção brasileira dedicou o tetra ao Ayrton Senna. Foi a primeira vez que o Brasil venceu a Copa FIFA, né? Que é aquela taça feia, parece um picolé. Taça feia, horrível. Vamos mentir. Antigamente, até a disputa da Copa de 70, a taça era a Jules Rimet. Vai dar muita luz aqui. Então era essa taça, que é lógico, não nessa proporção, não nessa dimensão. Isso aqui cabe na palma da minha mão. Mas ela saiu de cena depois da Copa de 70, né? Então, a seleção que conquistasse, Brasil ou Itália, que conquistasse ficaria com a posse definitiva. O Brasil conquistou, trouxe a Jules Rimet, a taça foi roubada, ou seja, coisas que só acontecem no Brasil. A taça Jules Rimet foi roubada, a taça que nós temos é uma réplica. Então foi derretida, né, sabe-se lá o que fizeram com essa taça. E o Brasil ficou com aquela taça feia. Essa foi a curiosidade futebolística de hoje, com o final feliz, hein? A segunda curiosidade do Jornal do Cabrito de hoje é a origem da vaia cearense. Semana passada nós tivemos os parabéns aí do Emanuel, meu amigo do Ceará. Coloquei a vaia cearense e disse que nós falaríamos sobre a vaia cearense, né? O povo cearense é um povo alegre, moleque, gaiato por natureza, né? Lembrando, só ver aí, os maiores humoristas do Brasil vieram do Ceará. Chico Anísio, o Renato Aragão, Tom Cavalcante e muitos outros. Tem até hoje aí, Rocicleia. Se eu falar muito, eu vou ser injusto com muitos. Adamastor Pitaco, Titela do Ceará. E a lista se estende, né? Graças a Deus a lista se estende. Matheus Ceará, que faz humor mais 18 mais, né? Mas também
lota palcos por onde vai. Mas você sabia que tem uma história por trás da Vaia Cearense? Ela não é só um grito qualquer que alguém deu e pegou. A Vaia Cearense tem uma história. Mas para te explicar sobre a Vaia Cearense, ninguém é melhor que o cearense, né? Eu poderia explicar, falar, mas explicar com a propriedade de um cearense é só com o cearense mesmo. Então a gente convidou aí o Eduardo Prudêncio, que é irmão do Emanuel, né? Quase gêmeos aí, tá muito parecido. E o Eduardo vai explicar, fez essa gentileza pra gente aí, gravou, e ele vai explicar a origem da Vaia Cearense. Vai lá, Eduardo. Oi pessoal, tudo bem? Eduardo Prudêncio aqui, cearense de Fortaleza. Oi Roberto. Olha, a história que eu venho contar para vocês é a seguinte. Vocês sabiam que existe um projeto de lei que quer regulamentar o dia da Vaia Cearense? Pois bem, a história é a seguinte. No dia 31 de janeiro de 1942, aqui no Ceará, na Praça do Ferreira, em Fortaleza, todos estavam reunidos depois de muita chuva, 3 dias de chuva forte, e um período de seca, né? Era um momento essencial que todo mundo estava feliz. Pois bem, começou a parar de chover, o sol a querer abrir, e infelizmente o sol abriu, muita gente ficou decepcionada e começaram a vaiar, né? Foi aí que surgiu a Vaia Cearense. E vamos lá, eu vou demonstrar para vocês mais ou menos como é que funciona. Não basta ser cearense e explicar a Vaia Cearense, tem que fazer a Vaia Cearense, né? Então, muito obrigado, Eduardo, pela sua participação, pela gentileza de ter gravado essa explicação aí maravilhosa. Então, essa foi a explicação sobre a Vaia Cearense. E agora os destaques do esporte para você, aqui no Jornal do Cabrito. Falando da Copa do Mundo de clubes da FIFA. Sucesso que foi a Copa do Mundo, né? Tá louco. Eu não imaginava que fosse tão legal, que fosse o que foi. Então, tá de parabéns aí a FIFA. Quando é pra reclamar, a gente reclama, mas quando é pra elogiar, a gente elogia também. E o Chelsea foi aí o primeiro campeão da Copa do Mundo de clubes da FIFA, né? Lembrando que já havia ganho o Mundial tradicional, o Interclubes, formato Interclubes. Na verdade foi disputado em 2022, mas valeu pelo ano de 2021. Chelsea, juntar aí, é bicampeão mundial, né? E a primeira final da Copa do Mundo, ela foi no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no último domingo, né? E os ingleses, eles dominaram o Paris Saint-Germain, assim, que era o favorito, né? O Paris Saint-Germain, assim, não tem como questionar. Eu mesmo não achava que o Chelsea fosse tão longe. Achava que o City ia avançar bem, fazer até a final, né? Pelo lado da chave que estava, mas o Chelsea surpreendeu e jogou muito, né? Surpreendeu o Paris Saint-Germain. Eu acho que os franceses não esperavam aquela abordagem, né? Que aquele futebol agressivo desde o começo do jogo, que é o que faz o PSG, né? E eles foram surpreendidos, né? Então 3-0 aí pro Chelsea, né? O time francês, assim, não teve reação nenhuma, né? Acho que a única reação do PSG foi o antijogo, né? O João Neves puxou o cabelo do Cucurella, acabou sendo expulso. E o Luiz Henrique, né? Fez aquele papelão, indo pra cima, agredindo lá o brasileiro João Pedro. E os gols foram marcados aos 22 e aos 30 minutos. E os gols saíram todos no primeiro tempo, né? O britânico Cole Palmer marcou aos 22 e aos 30 minutos. E o brasileiro João Pedro deu números finais aos 43 ainda no primeiro tempo. E essa taça, como eu disse, pesa mais de 8 quilos. Foi entregue pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não quis sair, né? O pessoal esperou, o Infantino, o presidente da FIFA, puxou e ele não quis ficar. Aqui ser meu casa e daqui não sair. E ficou lá, né? Aquele pavão loiro lá, laranjado lá, no meio dos azuis do Chelsea. A torcida do Chelsea nem aí, os jogadores do Chelsea nem aí pro Trump também, né? Cada um com seus problemas. E o Mundial, ele foi um sucesso absoluto, como eu disse, né? Foram 4 semanas de disputa.
63 jogos e 195 gols marcados. E o torneio estabelece um novo padrão para o futebol de clubes dentro e fora de campo. Então, mais uma vez, parabéns para a FIFA e que vem o próximo em 2029. Embora já tem clube aí que quer de 2 em 2 anos, né? Nesse formato eu acho que não dá. 2 em 2 anos não dá. Falando agora do Brasileirão Série A. Jogos de hoje, do sábado, Fortaleza e Bahia às 4 da tarde. Vasco da Gama e Grêmio às 5h30. Mirassol e Santos às 6h30. São Paulo e Corinthians às 9 da noite no Morumbi. Vamos ver o que sai desse jogo aí, né? Eu tô desesperançoso, né? Não, do São Paulo pra esse ano eu só não espero nada, não. Tá com cara de Série B, tá com cheiro de Série B. O pessoal ficou bravo com o Crespo, né? Que ele disse que graças a Deus que a gente não joga com o Flamengo todo dia. Não tem que ficar bravo, porque o meu sentimento é o mesmo. Eu digo mais. Graças a Deus que o São Paulo não joga todo dia, porque todo dia ia perder. Que nem eu disse, a última vez que o São Paulo ganhou, eu nem lembro mais. Foi no primeiro semestre. Jogos fáceis aí do grupo da Libertadores, então é o que temos, né? Um mês vendo grandes jogos, grandes atletas, e a gente vem para nossa realidade, que é o futebol brasileiro, né? Então, voltando aqui, os jogos de amanhã do Brasileirão. Internacional e Ceará às 11 da manhã. Horarinho ruim, hein? Vitória e Bragantino às 4 da tarde. Cruzeiro e Juventude, provavelmente às 4 também, não coloquei o horário. Sport e Botafogo às 5h30. Palmeiras e Atlético às 5h30 também. Flamengo e Fluminense às 7h30. Classificação: Cruzeiro, hein? 30 pontos, é o primeiro colocado. Flamengo em segundo com 27. RB Bragantino, Red Bull Bragantino, terceiro colocado com 27 pontos. Quarto lugar, o Bahia com 24. Em quinto, Palmeiras com 23. Sexto lugar, o Botafogo com 22. Sétimo, Fluminense com 20 pontos. Oitavo lugar, Atlético Mineiro com 20. Nono lugar, o Corinthians com 19 pontos. Em décimo, Ceará com 18. 11º, Mirassol com 18 pontos. 12º, o Grêmio com 16. 13º colocado é o Santos com 13 pontos. 14º, Internacional com 14 pontos. 15º, Vasco da Gama com 13 pontos. 16º, São Paulo. É o último antes da zona de rebaixamento, com 13 pontos. Vitória, 17º, primeiro da zona de rebaixamento com 12 pontos. Juventude, 18º com 11. 19º, Fortaleza com 10 pontos. E o Sport, o último aí, com 3 pontos. Parece que o Fortaleza e o Juventude vão ser rebaixados ainda no primeiro turno do Brasileirão, né? Não se vê reação, embora o Fortaleza encerrou o vínculo do Juan Pablo Vojvoda, né, que foi o grande... sai aí como grande treinador da história do Fortaleza, né? 5 títulos, levando o Fortaleza a uma final de Copa Sul-Americana. Não ganhou por pouco, levando 2 vezes para Libertadores, mas encerra o ciclo. Agora está com o Renato Paiva, que era o português que estava no Botafogo, né? Ele foi eliminado do Mundial pro Palmeiras. Aí o John Textor achou que não servia e demitiu. Mas vamos ver o que tem de material humano, né? Também não adianta só ser um bom treinador caro e não ter bons jogadores, né? E o Fortaleza é um depósito de jogadores de refúgio, né? Dos outros times. A grande realidade é essa. Tem o Marinho, tem o Daverson, que, sabe, saiu do Palmeiras, saiu do Cuiabá, depois Atlético Mineiro, agora tá no Fortaleza. Então, infelizmente, são os jogadores que estão refugando aí hoje no cenário do futebol, né? Breno Lopes também, que fez o gol de uma final de Libertadores pro Palmeiras. Então, vamos ver aí se o Lion, o tricolor de aço do Ceará, reage, né? Por último, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o Água Santa recebeu hoje, né, a equipe do Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, no jogo de volta pelo Grupo F da Série D. O jogo frio,
Eu tava lá. O Água Santa venceu por 2-1 e subiu um pouquinho, né? Tá com 18 pontos. E o Nova Iguaçu mantém aí com 14 pontos. A partida foi realizada na Arena Inamar, estádio do Água Santa em Diadema. E lembrando, o presidente da CBF, ele tava um papo aí que iria ter a Série E, ou seja, a quinta divisão do futebol brasileiro, né? E ele deve conhecer, ele tem propriedade, porque o presidente atual, eu não lembro o nome dele, me perdoe, mas ele vem do, acho que é Roraima, Rondônia, não tem tradição nenhuma com futebol, né? Mas coisas de Brasil, coisas de politicagem brasileira, e uma pessoa que não tem tradição nenhuma com futebol, de um estado que não tem tradição nenhuma, preside a federação, a confederação mais importante, uma das mais importantes do futebol do mundo. Mas, assim, o lado bom, vai ter a quinta divisão e tem que saber dividir isso aí, né? Porque a Série D, ela tem mais de quase 70 clubes, é um negócio meio bagunçado. Então, ver se divide isso aí com a Série E também, faz um negócio mais organizado, porque até a Série C é organizadinho, né? Se eu não me engano, a Série C... Não, a Série A e B são 20 clubes, a Série C eu não sei dizer, não vou falar bobagem aqui. Mas não é o tanto quanto é a Série D atualmente. Então, vamos ver se melhora aí a questão para as categorias inferiores aí do futebol brasileiro. E agora os destaques culturais. Amor, tudo bem? Uhum. Vai lá pra cima, vai. Faz aquela meditação que você gosta. Obrigada. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. A trama gira em torno de 5 jovens amigos que, após causarem um acidente de carro fatal, prometem guardar segredos sobre a tragédia que causaram e seguir em frente com suas vidas. Mas o passado volta para assombrá-los quando são perseguidos por um maníaco armado com um gancho. À medida que o terror aumenta, eles devem enfrentar não apenas o perigo iminente, mas também os segredos que estão tentando enterrar. E enquanto cada um dos amigos vira alvo e vítima do vilão aí, não sei se eu posso falar o Asa, eles descobrem que não são o primeiro grupo a passar por isso. Algo similar já aconteceu antes na pacata cidade de Southport. E é assim que eles vão atrás dos 2 únicos sobreviventes do lendário massacre de Southport de 1997 para conseguirem ajuda. Você tem que dar um jeito nisso. E a companhia de dança Cresça apresenta um espetáculo especial de 10 anos, Tempo e Estações. Essa companhia que inclusive o Guilherme Mata, que é meu amigo, que é espectador aí do Jornal do Cabrito, participa, né? Vai acontecer no dia hoje, sábado, em 2 sessões, às 3 da tarde e às 6h30, na Fábrica de Cultura em Diadema, na rua Vereador Gustavo Sonnenwend Neto, número 135, centro de Diadema. Já no dia 27 de julho, no outro domingo, sem ser amanhã, no próximo, sessão única às 4 da tarde no Teatro Clara Nunes, na Rua Graciosa, número 300, em Diadema, São Paulo. Só lembrando que a entrada é franca, mas a companhia está arrecadando alimentos não perecíveis e agasalhos para levar acolhimento a quem mais precisa. Então, se você puder levar 1 quilo de alimento não perecível, ou levar um agasalho, ou puder levar os 2, então vai ser muito bem recebido para doação. Pessoas em situação de necessidade, né? Então participe dessa causa, doe calor, esperança e dignidade. Juntos podemos fazer a diferença. E amanhã, domingo 20 de julho, das 7 às 10 da noite, a Rua da Gente, em frente aí ao Parque do Paço, com músicas, atrações variadas, brinquedos gratuitos, tendas da economia solidária e muito mais. Venha prestigiar os artistas e artesãos da cidade. A Rua da Gente fica na Avenida Antônio Piranga, em frente ao Parque do Paço, no centro de Diadema.
a entrada franca e tem estacionamento gratuito. E a semana passada eu disse que o Cine da Praça não tinha sessão, não teve aqui no Céu das Artes, que é aqui próximo de casa, né? E o Cine da Praça ele encerrou as atividades aqui no Céu das Artes, mas ele volta essa semana com um novo endereço, lá no Centro Cultural, que é lá no Complexo Clara Nunes, né? Os mais antigos era onde era a Biblioteca Municipal de Diadema, onde a gente se encontrava, né? Os estudantes da cidade na década de 90 se reuniam na Biblioteca Central para realizar pesquisas escolares, né? Sem ajuda de Google, sem ajuda de ninguém. Era o trabalho em consulta, né? Era você e Deus. Se fossem mais colegas, eu e os colegas, mas você chegava, eu quero fazer um trabalho sobre isso. Bibliotecaria lá no balcão, pegava 6, 8 livros, te dava e você que se virasse. Saudade dessa época. Então, o Cine na Praça vai ser nesse espaço aí, provavelmente na área externa, lá que é uma área grande, né? Tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. O povo dele. E o filme desse sábado é Pantera Negra, Wakanda pra Sempre. Wakanda pra Sempre é a continuação do longa Pantera Negra da Marvel, dirigido por Ryan Coogler e produzido por Kevin Feige. No filme, o mundo de Wakanda se expande após a morte do ator do Rei T'Challa, né? O Chadwick Boseman. O foco de Wakanda para sempre são os personagens em volta do Pantera Negra. A Rainha Ramonda, Angela Bassett, que interpreta, a Shuri, que é a Letitia Wright, o M'Baku, o Winston Duke, Okoye, que é a Danai Gurira, e as Dora Milaje, que lutam para proteger a nação fragilizada de outros países após a morte do Rei T'Challa. Enquanto o povo de Wakanda se esforça para continuar em frente nesse capítulo, a família e amigos do falecido rei precisam se unir com a ajuda de Nakia, que é a Lupita Nyong'o, que interpreta, integrante dos Cães de Guerra, e Everett Ross, que é o Martin Freeman. Em meio a tudo isso, o Wakanda ainda terá que aprender a conviver com a nação debaixo d'água, os Talocan, e o seu rei Namor, que é o Tenoch Huerta. E agora, momento dos aniversariantes do Jornal do Cabrito. Hoje é aniversário de John Jones, lutador de MMA, completando 38 anos. Ellen Roche, atriz e modelo, completando 46 anos. O Brian May, guitarrista do Queen, completa 78 anos. E o Benedict Cumberbatch, ator britânico, completando 49 anos. Ele que é mais conhecido aí pelo Doutor Estranho, né? O Steve Strange. Parabéns aos aniversariantes. Desde o primeiro Jornal do Cabrito, eu não conseguia mandar os agradecimentos, mandar abraços, mas eu queria... E eu sei que vai faltar, então você me perdoe, me cobre para eu mandar nas próximas edições, mas quero... A gente tem que dar honra a quem é digno de honra, né? A quem está com a gente desde o começo. Então, mandando abraços para Juliana. A Juliana e Davi são meus primos, né? Juliana Brito e Davi Brito. Não é aquele Davi Brito do Big Brother Brasil.
Meu primo é muito melhor que o Davi do Big Brother. O Éder, do Senac, colegas de curso do Senac. O Natan, o Geiel, que é o conhecido como Jota, né? Peruano, gente boa. O Fábio, todos aí do Senac São Bernardo, sempre na sintonia do Jornal do Cabrito. O Guilherme Mata, que eu falei agora da companhia de teatro, que foi o primeiro aí que trouxe as ideias das dicas culturais, né? Após o primeiro episódio. A Juliana sempre traz dicas, né? Foi ela que sugeriu, deu ideia de várias ideias, né? Mas colocar o Jornal do Cabrito com Roberto Brito e também de levar o Jornal do Cabrito para o Spotify. Ideia dela. Tem muitas outras. O Davi também sempre traz ideias, né? Então, não tem como não agradecer. Eduardo Júnior, que é o nosso colega piloto, que vou trazer em breve para bater um papo com a gente. Não nesse canal, né? No canal de esportes, no Cabrito Esportivo. O Márcio Roberto, né, amigo aí também que nos acompanha. O Emanuel Eduardo do Ceará, audiência internacional, em outra região. E o William também, que é amigo de longa data, aí, que reclamou e falou que esse cabrito aí não tá legal não, que ele quer outro cabrito. Então, para você aí, William, esse cabrito é mais caro. Esse cabrito é o que faz dueto com a Taylor Swift, tá? Então, não vai estar sempre aqui, não. Eu te mando pro celular esse cabrito, se você quiser. Então, muito obrigado a vocês que fazem o Jornal do Cabrito acontecer, né? Eu tô aqui falando na frente do microfone, na frente das câmeras, mas se não tiver você do outro lado para acompanhar, então de nada serve. Então, muito obrigado por semanalmente a sua audiência, acompanhando através dos shorts, acompanhando também agora através do Instagram. Então, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pela participação de todos. O sinal vai marcar 5h30, está começando mais um dia na vida do brasileiro. É 2 de outubro, quarta-feira, bom dia. As ruas de São Paulo, do seu sono justo, é hora do pulo do gato. A Rádio Bandeirantes dá o pulo do gato e antecipa o fato com José Paulo de Andrade. O pulo do gato. Bom, nessa semana, além no dia 17 de julho, além dos 31 anos do Tetra, Campeonato da Seleção Brasileira, outra data aí que ficou na memória foi a morte do jornalista José Paulo de Andrade, que faleceu aí durante a terrível pandemia da Covid-19, né? Um episódio assim para ser esquecido, que espero que nunca mais aconteça algo que foi... Eu nunca vivi algo dessa magnitude. A gente não poder enterrar os nossos entes queridos, a gente não poder se despedir. Foi uma época muito terrível. Você precisava de cartas, você precisava de autorização para andar na rua. Então eu espero que, de coração, que não viver mais isso, assim, sem falar nas mortes, sem falar nas vidas. Se tivéssemos perdido uma vida, era muito. Tinha muita pesquisa falando, quantas vidas são toleráveis? Nenhuma. Nenhuma vida é tolerável perder. Uma vida é uma pessoa de uma família, então ela tem muita importância. Então nós perdemos milhares, milhões pelo mundo inteiro e vários outros jornalistas, e o José Paulo de Andrade, infelizmente, foi um dos que nos deixaram há 5 anos. Essa não é uma homenagem por morte, né? Eu não gosto de fazer homenagem por morte, é apenas uma lembrança, né? Alguém que marcou tanto o jornalismo brasileiro, né? Com tantas homenagens que teve na época, eu lembro, e marcou o rádio, moldou a forma do radiojornalismo, do jornalismo
como é feito até hoje, né? O mês de aniversário do Zé Paulo de Andrade é em maio, ele faz aniversário dia 18 de maio, então até lá eu pretendo aí sim fazer algo elaborado, porque eu já expliquei outras vezes, é por conta o Zé Paulo de Andrade foi inspiração para mim como jornalista, né? E não que eu seja jornalista, mas ele é uma inspiração e não tem como não fazer essa homenagem. Eu procuro trazer coisas aqui que eram naturais do Zé Paulo fazer, porque eu comecei a ouvir o Pulo do Gato quando eu trabalhava à noite, voltando do trabalho. E depois, quando eu trabalhava de dia, assim que chegava no trabalho, né? Então foi graças ao Zé Paulo que eu aprendi a prestar atenção. Muitas das vezes a gente tá tão no modo mecânico, a gente não presta atenção. Que hora o sol está nascendo, que hora o sol está se pondo. Fases da lua. Eu só falava de lua na época da escola. Então, o Zé Paulo falava das fases da lua. O aniversário da cidade, né? A brincadeira com o município, né? Quem nasce em tal município é o quê? Uma pessoa muito feliz. E o dia do profissional, né? A primeira vez que eu vi falar aqui no engenheiro florestal, né? Por conta da pesquisa, então o Pulo do Gato era isso, ele trazia essa humanidade, né? Antes de vir para as notícias que a gente tanto precisa, que é saber como que está o trânsito, notícias de política, notícias da polícia, notícias do esporte. E aí sim, aí andava com os jornais, com os jornalistas, com os colaboradores e com o Zé Paulo fazendo um comentário e outro. Então, me marcou bastante o Pulo do Gato. Quando morrem pessoas assim, como se fosse uma pessoa da nossa família, né? Porque o radialista ele tem esse poder, né, de comunicar, de se fazer presente, mesmo estando através apenas de um aparelho. O Zé Paulo, quando criança, já soltava a voz, né, no seu apartamento, como ele citou várias vezes, narrando seus próprios jogos de futebol de botão. Ele era apaixonado por rádio desde sempre. Ele começou na Rádio América em 1º de janeiro de 1961 e na Bandeirantes, que era do grupo, né, do consórcio João Saad, na época, em 1963. Então, vamos só ouvir um trechinho. Eu não sei se eu posso estar trazendo esse material, mas eu vou colocar só um trechinho dele explicando a paixão dele por rádio. Eu participava na Rádio América da equipe esportiva que era a B da Bandeirantes e fazia o plantão esportivo. Eu entrei em rádio pelas mãos do diretor de teatro e TV, radicado já há alguns anos em Portugal, Atílio Ricó, que foi meu colega de bancos escolares no Liceu Pasteur. E um dia eu comentei com ele que meu sonho de garoto era trabalhar em rádio. Depois disso, eu desisti de tentar a carreira, porque não via de que maneira eu poderia entrar nesse meio que eu gostava tanto. E passei a me dedicar aos estudos, tanto é que quando eu conheci o Atílio Ricó, já estava no curso clássico e já tinha o meu caminho determinado, que era fazer o vestibular da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é um dos meus orgulhos. Eu entrei na São Francisco e na época em que tinha exame oral. Mas coincidiu com a minha entrada em rádio. E o meu sonho de criança estava se realizando e o mundo perdeu um possivelmente regular advogado, né? E o mundo esportivo ganhou um locutor de abertura. Zé Paulo de Andrade era São Paulino fanático, sofredor, né? Aí eu digo que a única característica que eu tenho com o Zé Paulo de Andrade é essa, né? É ser São Paulino, é sofrer por esse time que nos faz sofrer de verdade, né? Hoje cada vez mais. E ainda bem que o Zé Paulo não tá aqui para sofrer, para passar raiva, que é o time que altera a minha pressão arterial. Mas o Zé Paulo chegou até a trabalhar na comunicação do São Paulo Futebol Clube, né? O primeiro título a gente não esquece. Então, o primeiro título que o São Paulo ganhou nacionalmente foi em 1977. Até não merecia ganhar,
porque o Atlético Mineiro tinha muito mais time, tinha terminado a fase normal do campeonato aí uns 10 pontos na frente. O São Paulo tinha um time que estava sendo montado ainda e deu a sorte lá do Valdir Pérez, né, com a sua malandragem de goleiro, ter tirado a concentração do Toninho Cerezo, que depois viria a ser um dos maiores jogadores que passaram pelo São Paulo. Eu me lembro desse título de 77, que foi o ano em que meu filho Paulo nasceu. Ele tinha acho que 10 meses. Nossa, a hora que terminou eu não acreditava, né, que o São Paulo pudesse ganhar. Já terminar 0-0, o jogo foi um feito, né, e ganhar nos pênaltis teve assim aquele sabor todo especial. E lógico, como torcedor, né, eu não modulei muito o meu grito, né, não dava para controlar isso, né. Eu lembro que a minha esposa veio falar, não faz isso que o menino se assusta. Então esse primeiro título aí eu não esqueço. Zé Paulo de Andrade foi também repórter de campo, esteve presente quando o Pelé marcou o milésimo gol lá no Maracanã, de pênalti. Foi ator do seriado Zorro, da TV Bandeirantes, na década de 60. Apresentou vários jornalísticos aí da TV. Foi mediador de vários debates eleitorais. E entrou para o livro dos recordes como apresentador a passar mais tempo em atividade em um único programa. E marcou as gerações de avós, de pais, de filhos, ouvintes, sempre indo para a escola, ouvindo o Pulo do Gato. Marcou a minha vida, marcou a minha história e não poderia deixar de falar de Zé Paulo de Andrade e agradecer. Obrigado, Zé Paulo de Andrade.